Hoje, nós vamos falar sobre ligação mnemônica. Ligação, mnemo, memória, técnica de conectar, de ligar, de interligar os conhecimentos. Eu vou puxar aqui, vou compartilhar o meu arquivo com vocês. Deixa eu só dar uma tirada aqui de alguns elementos que estão tapando a minha frente aqui. Pronto. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu ver aqui, em forma de janela. Muito bem. Está aí a nossa imagem para começar a ligação mnemônica, né? Então, nós, dentro do programa de técnicas de memorização, a gente tem duas técnicas, além de todas as outras que a gente vai utilizar, mas duas que têm nome parecido. Um é fixação mnemônica. Quando o Ricardo citou os pregos, que ele me perguntou os pregos são aquele recurso que a gente utiliza para você pendurar um quadro, né? Eu quero pendurar um quadro na parede da minha sala, então o prego é para você pendurar aquela imagem, aquela cena, aquilo que você deseja fixar na sua memória. Então, isso é fixação mnemônica, fixar o prego na parede para você pendurar o quadro. E hoje nós vamos falar de ligação mnemônica, conectar uma coisa na outra. Nós vamos trabalhar bastante praticando a sinapse. Só um segundinho. Pronto. Segundo Einstein, ele diz assim: em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, eu sei que você está querendo trazer bastante conhecimento para dentro de você. Agora, você tem muitos recursos para trazer esse conhecimento para dentro de você. Mas, para isso, a gente precisa usar muito a imaginação. Então, tanto para fazer usar a técnica de fixação mnemônica quanto de ligação mnemônica, a criatividade é importantíssima. O raciocínio lógico leva você de A a B. A imaginação leva você a qualquer lugar que você quiser. Você vai longe. Então, nós vamos precisar trabalhar com o hemisfério direito todos os dias. A minha proposta é: use a sua criatividade. Use mais o seu hemisfério direito, porque é o hemisfério direito que faz a criação, que abre caminhos, que resolve problemas, que estabelece novos objetivos. É hemisfério direito, tá? Então, à medida em que a gente vai trabalhando, se formando, tendo muitas responsabilidades, a gente fica muito mais no hemisfério esquerdo. E as pessoas com uma idade mais avançada, mais ainda, porque aí não querem sair do quadradinho. Então, até uma determinada idade, as pessoas querem trabalhar sempre com lógica, tudo tem que ter sentido, tudo tem que ter lógica. Depois, com o passar dos anos, passam a ter necessidade de não sair da zona do conforto, como o Ricardo comentou agora há pouco com a gente. Então, que dica que eu te dou para você trabalhar mais a tua criatividade? Brincar mais, tá? Então, contar piadas é um recurso. Tem gente que fala: eu não sei contar piada. Aprenda. Começa, as pessoas mais sem graças e mais estranhas se tornam ainda mais engraçadas. Mas o objetivo não é fazer você ficar engraçado, é você tornar coisas sérias, coisas em piadas. Sabe? Memorize uma piada, uma brincadeira,
Transforme um fato que aconteceu com você em uma piada, em uma coisa engraçada. Brinque. Ler é uma das atividades mais complexas que o nosso cérebro pode fazer. A gente já comentou isso algumas vezes, aonde você é forçado a trabalhar com o auditivo, o visual, o sinestésico, a memória auditiva, a memória visual, memória sinestésica. Então, leia. Reserva um tempo do seu dia, 30 minutos por dia. É um horário sagrado para eu ler. Para eu ler. Crie o hábito e deixa o teu corpo pedir. Eu quero leitura, eu quero ler mais. Dê risada. Deixa de manhã lá pertinho da tua cama, lá no criado mudo, ou lá no seu banheiro, bota alguma coisa engraçada, uma foto, bota lá no celular um vídeo que você, cada vez que vê, não tem jeito, dá risada. Eu, quando vejo o videozinho da minha neta, que eu bati o olho, que eu vejo que é videozinho, eu já começo a rir antecipado, porque eu já sei que é muito divertido. Todo dia ela aprende uma palavra nova. Ontem, a palavra nova que ela aprendeu é pá. Pá significa espera. E o interessante é que a gente vai aprendendo a ler a criatura e a gente se diverte muito com ela. Ela tem 1 ano e 5 meses. Ela não sabe falar, mas ela me faz rir muito, muito, muito. Dar risada é saúde, viu, gente? Olha uma outra coisa que você pode usar para trabalhar mais os 2 hemisférios, mas ativar mais o hemisfério direito. Repare na sua mastigação. Quando você mastiga o seu alimento, lá na hora do almoço, na hora do jantar, de que lado você mastiga mais? Tem gente que é mais do lado esquerdo, tem gente que é mais do lado direito. Procure prestar atenção. Se você percebeu que mastiga mais do lado esquerdo, dê 2, 3 mastigadas do lado esquerdo, joga o alimento para o lado direito, dê 2, 3 mastigadas com o lado direito e brinca com a mastigação. Primeiro que você vai mastigar muito mais o alimento. E segundo que o próprio ato de mastigar ajuda a ativar o seu hemisfério direito também, assim como o esquerdo. Tá? Então, procure prestar atenção e não mastigar de um lado só. Sempre jogar o alimento para os 2 lados. Faça palavras cruzadas. É um excelente exercício. Dance. Dançar é interessantíssimo, gente, porque você não percebe que, ao dançar, veja, hemisfério direito do pescoço para baixo comanda o lado esquerdo do corpo. O hemisfério esquerdo, do pescoço para baixo, em termos de psicomotricidade, ele trabalha com o lado direito do seu corpo. Então, quando você dança e vai no ritmo e joga para cá e joga para lá, a perna vai de um lado, o braço vai do outro, você está exercitando os seus 2 hemisférios. Dance. Dance em casa mesmo, bota uma música bem gostosa e dance. É outra forma de você trabalhar com os 2 hemisférios. Agora, lembre-se, guardamos com mais facilidade coisas que são ridículas, engraçadas, exageradas, como disse o Ricardo agora há pouco para a gente. Quando você for guardar alguma coisa, coloque essa dosagem de exagero, sabe? De aumentar muito, de diminuir muito, de olhar a coisa do avesso. Brinque com as coisas saindo fora do normal. Se eu falo para você, por exemplo, pense numa mesa agora. A mesa que veio na sua cabeça é uma mesa da sua casa? É uma mesa de restaurante que você viu, com a toalhinha xadrez? Ou é uma mesa com os pés todo torto? Uma mesa que tem um pé só? Ou uma mesa de cabeça para baixo? Ou uma mesa pendurada no teto? Como é a sua mesa? Extrapole, saia
daquela rotina, daquele aprisionamento que a gente foi colocado ao longo da nossa vida. Se você está com um relógio no pulso, põe a mão em cima do relógio. Tampe o relógio. Agora eu vou pedir para você fazer o seguinte. Muito rapidamente, eu vou pedir para você olhar o relógio. Tira a mão, olha o relógio, tampe. Qual é a marca do seu relógio? Tem gente que vai falar aí, eu não sei, eu não vi a marca. Eu vi que horas eram, mas não sei a marca. Outro vai falar, não, nem reparei nada disso. Eu vi meu relógio. Agora você vai olhar a marca do seu relógio. Tira a mão, veja a marca do relógio, viu? Falou? Tampa. Qual é a marca? Consegue falar? Tem gente que vai descobrir que nem sabia que no relógio dele não tem marca. Não tem marca nenhuma, Ludia, no meu relógio. Eu nunca tinha reparado nisso. Você olhou 3 vezes no seu relógio. Que hora estava marcando? Então, veja. Nós precisamos treinar essa capacidade de ver e enxergar as coisas. De ver detalhes que estão por trás das coisas, que estão montando uma determinada coisa para eu olhar. Olha além, vai além daquilo que é solicitado para você. Veja, o seu cérebro, ele tem um mecanismo, ele tem lá uma série de recursos. E a gente diz que o computador, ele imita o nosso cérebro. Não somos nós que imitamos o computador, não. É o computador que é montado à imagem e semelhança de como o teu cérebro funciona. Então, é assim, quando você tem contato com o mundo externo, quando você imagina alguma coisa, é o córtex pré-frontal que está trabalhando. Tudo aquilo que você enxerga à sua volta, você vê, você compreende, está ali. Córtex pré-frontal. É ele que faz todo o trabalho de captação de novos conhecimentos. E ele manda isto para o hipocampo. O hipocampo é como se fosse um arquivo temporário. E ali as coisas ficam guardadas. Tem coisas que, como a gente já falou em exercício anterior, que tem um hábito que muita gente tem, que é fazer muita coisa ao mesmo tempo, multitarefas. Está fazendo uma coisa enquanto escuta uma palestra, enquanto faz não sei. Não. Gente, quanto mais você botar na tua consciência que se você gastar 30 minutos para fazer isto, aquilo e aquilo outro, se você dividir 10 minutos para cada coisa, você vai continuar fazendo tudo aquilo em 30 minutos, só que com uma diferença. As coisas estão lá no seu hipocampo guardadas. Porque quando você foca e usa as 3 memórias, você está, naquele momento, dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante para você. Então, o hipocampo, quando chega no final do dia, tem momentos que o hipocampo deleta alguma coisa em segundos. Segundos. Eu falo meu número de telefone, guardei meu telefone, 9918-99199, tá? Se eu pedir para você repetir, você vai falar, fala de novo, Ludinha. Peraí, eu preciso anotar. Então, a memória recente, ela deleta tudo aquilo que não tem uma importância para você, que não é vital para você, pode deletar em segundos. Só que quando você põe foco em alguma coisa, os 3 canais, com um tempo determinado, por 10 minutos eu não atendo o celular, não falo com ninguém, porque meu foco é esse aqui. Então, determine um tempo para que você possa ter um foco maior, uma concentração maior, uma atenção maior. Porque, neste momento, você está mandando uma mensagem para o seu hipocampo que aquilo é importante para você.
E se você sentiu que aquilo é importante e que você vai usar isso daqui a 30 dias, você está estudando hoje, mas você vai usar isso na hora que você vai prestar o exame, vai prestar o concurso, não tem importância. Tem mais uma técnicazinha que você vai ter que usar, depois nós vamos falar mais disso nos próximos exercícios das próximas quintas para clarear. Mas só um spoilerzinho. Deu importância, porque eu dei um tempo, usei os 3 canais, as 3 memórias, eu mandei a informação que é importante, só que eu vou precisar disso daqui a 30 dias. Estabelece com você, isso você vai ver lá no curso de leitura dinâmica, estabelece com você que você vai trabalhar aquele texto por uma semana. Depois que você trabalhou o texto, fez a sua cola mental, pelo menos umas 4 vezes por dia, dá uma repassada na sua cola mental. Sem precisar olhar para ela, sem precisar pegar o livro de novo, não. Só retoma. É uma forma de você dizer para o teu hipocampo e para a tua memória, olha, isso é importante para mim, hein? Eu vou precisar disso depois. Por que eu digo repetir 4 vezes durante o dia? Porque quando você vai dormir, o rastelo é passado. Tudo aquilo que já não foi deletado automaticamente, em segundos, em minutos, a cada 6 horas, o teu hipocampo fala, peraí, vamos jogar fora o que não interessa, o que não precisa, e joga fora. E à noite, quando você vai dormir, que é o momento que tudo aquilo que está no hipocampo e que está ali reservadinho, guardadinho para ser arquivado, cada coisa no seu devido lugar, ele ainda passa um rastelo. Você precisa disso? Vai jogar fora? Ou não, isso é importante. Isso eu vou precisar lá no concurso, lá naquele exame. Então, retoma, manda o comando, fale para você, isto é importante para mim. Ao invés de ficar falando, nossa, o livro é grosso, nossa, é tanta coisa, ai, a matéria é tão difícil. Não. Corta esse vocabulário, tira ele do vocabulário do seu dia a dia. Joga fora. Não importa a quantidade, eu sei que eu vou fazer um planejamento de tal forma que durante esse período que eu tenho para estudar, para fazer aquele concurso, fazer aquele exame, aquela prova, eu vou dividir tantas páginas por minuto, tantos minutos por dia, e vou retomar pelo menos uma vez por semana, dê uma repassada nas colas mentais que você fez durante a semana, rapidamente, só para mostrar que isso vai ser reativado a qualquer momento, principalmente na hora da prova. Então, córtex pré-frontal é o que capta, vai mandando para o hipocampo, e toda vez que você estiver, perguntou o número de telefone de uma pessoa, o nome completo de uma pessoa, uma matéria nova, um termo novo, um novo vocábulo de um idioma que você está estudando, vai dizendo para ele que aquilo é importante e aquilo você quer para você. Isso é meu, isso eu quero para mim. Use o vocabulário correto. Teve um professor que, em Belém do Pará, ele fez o curso comigo de técnicas de memorização, de leitura, e quando chegou no final do curso, ele falou assim, tudo bem, a gente brinca, a gente fala besteira, e você guardou? Guardei, mas sabe, isso não dá para eu usar na minha matéria, que eu sou professor de matemática. E matemática é uma coisa muito séria. Não dá para brincar, para fazer piada. Eu falei, por que não? Direito não é sério? Medicina não é sério? Contabilidade não é sério? TI não é sério? Não, peraí. Alguma coisa está torta aí. Eu vou, tá bom, não vou discutir com você. Eu vou aplicar. Eu vou ver se funciona. Eu vou ver se dá certo e eu te dou um feedback. Isso em Belém do Pará.
2 anos depois, eu voltei para Belém para dar outro curso lá, palestra, curso e tudo mais. Ele veio e trouxe o filho de 13 anos. Ele falou, Luzinha, eu vim e trouxe meu filho, eu quero que ele faça. Eu falei, que bom. Ele falou, olha, eu quero retirar o que eu falei para você. Funcionou. Jura? Me conta que experiência que você teve, assim, que você pode me passar. Ele falou, olha, teorema era uma coisa terrível para ensinar para os alunos. Quase ninguém aprendia. A gente ficava mais de um bimestre dando teorema e ninguém aprendia coisa nenhuma. E era um desastre. Eu tinha que dar trabalho extra para o pessoal conseguir tirar nota. Enfim, acabei o problema. Dou teorema hoje. Em uma semana eu dou todos os teoremas para o pessoal. E eles morrem de rir comigo em sala de aula. Eles inventam. Olha como é que ele fez. Teorema de Pitágoras. Muitos de vocês se lembram do enunciado, né? do Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Gente, eu, na época de aluna, eu não tinha a mínima noção do que era isso. O que queria dizer isso? Para mim, isso era grego e mais alguma coisa. Ele falou, olha, Ludinha, esse teorema, que é o mais conhecido por todos, né? Eu transformei numa historinha engraçada, brincando com as palavras, transformando em imagens. Então, ele disse que a historinha que ele montou para o Teorema de Pitágoras, que passou a ser Teorema de Pitágoras de português. Então, ficou assim: 2 cadetes em uma moto deram carona a uma prostituta. Os 2 cadetes juntos ocuparam a metade do assento. A prostituta sozinha ocupou a outra metade do assento. Ou seja, 2 bundinhas ocuparam metade do assento e a prostituta, com um bundão, ocupou a outra metade inteirinha. Ninguém mais teve problema para guardar o enunciado do teorema e entenderam o teorema. Enunciado do teorema ficou assim: a soma dos quadrados dos cadetes, olha, catetos com cadetes, a soma dos quadrados dos cadetes é igual ao quadrado da puta lusa, hipotenusa. Puta lusa. Professor de matemática, seríssimo, ele falou, Lurdinha, eu transformei todos os teoremas em brincadeiras, em piadas visíveis, e assim as pessoas aprendem, com muita facilidade. E na hora da prova é só risada de um lado, é só risada do outro, porque na hora da pergunta eles lembram do enunciado do teorema. Então, fazer uma prova dando risada, eu tive uma aluna que ela ensinou para a turminha dela as técnicas, porque ela tirava 10 em tudo, e o pessoal começou, pô, mas como é que vocês... Ela falou, vocês ficam se matando de estudar, é tão fácil de estudar, é tão simples, é tão gostoso. Como gostoso? Ela falou, se vocês quiserem estudar comigo, numa boa. Gente, ela reuniu a turma da sala dela, e ela ensinava as coisas que ela ia criando, e eles entraram no embalo, enfim, deu tudo certinho. Ela falou, Rudinha, fui chamada na diretoria, porque eles estudaram juntos, e nessa de transformar cadetes, cateto por cadetes, eles erraram, nós erramos lá na hora de escrever, e saiu a palavra errada. Saiu uma palavra próxima, mas mostrando um errinho. Todos, na hora de fazer a prova, começavam a fazer a prova, lia a questão, aí um dava uma risada aqui, o outro dava uma risada ali, e começou aquela risadinha aqui, risadinha ali, o professor se irritou, e começou a revistar todo mundo, fez levantar
o papel da prova, fez ficar em pé. O professor ficou muito irritado, mas ele não pegou cola de ninguém, porque ninguém estava colando. É que quando eles liam a pergunta, lembrava do enunciado, do teorema, ou do que quer que seja, eles começavam a rir. E se tornou, assim, vários focos de risadinhas. Quando o professor corrigiu a prova e viu o mesmo errinho em todos eles, colaram. Alguém passou a cola. Pegou, levou para a diretoria, o diretor chamou a turminha toda e o diretor falou, e aí? O professor disse que vai dar 0 para todo mundo porque vocês colaram. Aí eles começaram, mas professor, a gente não colou, não é nada disso. Aí ela tomou a dianteira, ela falou, professor, é que eu aprendi uma técnica e eu ensinei para o pessoal e a gente cometeu uma besteirinha lá e todo mundo lembrava da besteirinha e acabou saindo a palavra torta, mas por conta da imaginação que a gente teve, enfim. E o professor teve que dar 10 para todo mundo. Então, é uma quebra de paradigma, gente, total. Eu dizia para os meus alunos, tragam cola, façam cola, e eu vou dar um visto na cola, e vou dar um ponto na nota para quem fizer uma cola bem feita, bonita, colorida, com pelo menos 6 cores de caneta diferente, uma folha de caderno, frente e verso. E eu dava visto na cola de todo mundo. Ganhava 1 ponto quem fazia cola e perdia 1 ponto quem não fazia cola. O que é a cola, gente? É trabalhar dentro de um texto com as 3 memórias, auditivo, visual e sinestésica. Eu falei, olha, se quiser olhar a cola em algum momento, eles me perguntavam, mas tia, a gente pode olhar a cola? Eu falei, pode, foi você que fez. Pode olhar sim, você que sabe como você fez, como construiu. Ninguém olhava. Isso era glória para eles. Era glória. Tirar uma nota que ele sabe que ele mereceu, porque ele não precisou colar de ninguém, muito menos da cola que ele tinha feito. Então, gente, é muito mais fácil você guardar 10 piadas do papagaio do que guardar 10 artigos do Código Penal. Mas você pode transformar o artigo do Código Penal numa piada, numa brincadeira. E depois você vai me contar. Tem muitos advogados que vieram fazer curso com a gente e que me contam coisas hilárias que nem eu imaginava, eles criando novas situações. Depois eu vou mandar para vocês isso que está aparecendo aqui. Uma empresa de seguros foi extremamente... Seguro de carro, né? Muito criativa, e eles montaram, usando as marcas de todos os carros, eles montaram uma história, né? Então, você tem todas as marcas de carro aqui no Brasil, aqui, usando exatamente essa técnica, brincar com as palavras, pegar palavras próximas e trabalhar uma imagem única com ela. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp, eu vou mandar para vocês esse exemplo aqui, porque o nosso horário já está bem avançado. Lurdinha, eu posso aplicar essa ligação mnemônica em palavras esquisitas, diferentes? Sim, tudo se transforma em imagem. Inducide é um remédio ou medicamento que tem como base indometacina. Como é que eu guardo isso? Transformar numa imagem. Estava indo o Cid Moreira, aquele que falava no Jornal Nacional, bem devagarinho, mas estava indo o Cid muito depressa, muito depressa. Por quê? Porque atrás dele vinha um hindu metendo a cinta. Comece a dividir as palavras e faça ter sentido e brinque com elas. Dê um impacto para guardar coisas. Lexotan é um medicamento
cuja base dele é a benzodiazepina, e o laboratório é o Roche. Como é que eu posso imaginar isso? Eu tenho que guardar. Então, imagine o Lexotan, ele faz o contrário, ele deixa uma pessoa numa nice, deixa tranquila. Então, imagine um leque soltão, bem aberto, em cima de uma rocha, laboratório Roche. Então, o leque todo soltão, numa nice, tranquilo. Por que ele fica assim? Porque vem alguém, benze ele todos os dias e ele empina. Benzodiazepina. Não tem mais palavra complicada, palavra chata, palavra feia. Não. Quero aprender outro idioma. Door. Passa pela porta, esquece o dedo ali. O que dá? Quando você passa na porta e a porta bate no seu dedo, dá uma dor desgraçada. Porta, dor. Truck. Truck é caminhão. Truck, caminhão. Imagina um caminhão cheio de tronco de árvore. Truck, 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 truck. Brinque com as palavras, gente. Calcula comigo. Se você adquirir um hábito, que muita gente adquiriu esse hábito e quebrou paradigmas de aprender um outro idioma, inglês, espanhol, francês, japonês, calcula comigo. Se você todos os dias colocar para você uma meta, 10 vocábulos novos todos os dias. Então, um dia você pega lá, partes do corpo, 10, mas usa as 3 memórias. Veja, imagine a parte do corpo, fale a parte do corpo e escreva a parte do corpo. Em português e em inglês. Escreve. Fala, escreve. Veja, fale e escreva. 10 vocábulos todos os dias. Só que esses 10 vocábulos, você vai repetir pelo menos 4 vezes durante o seu dia, tá? Anda sempre com um caderninho, agora com o celular a gente faz isso com o pé nas costas, né? Então, escreve 4 vezes por dia, para em algum lugar, a hora que você vai no banheiro, você está lá no sanitário fazendo o que você precisa ali, escreve as 10 palavras que você memorizou naquele dia, sem olhar as palavras corretas, tá? Depois você confere. Passou mais 3, 4 horas, de novo, escreva, ou pelo menos fale as 10 palavras de novo, ou seja, 4 vezes por dia. Se você fizer isso todos os dias, em um mês você terá 300 vocábulos novos. Em um ano, 3.600 vocábulos novos. Em um ano, você praticando desta forma. Qual o número de palavras que eu preciso ter como básico para falar outro idioma? Vamos lá. Alguns cursos, algumas escolas dizem que se você tiver entre 400 e 500 palavras, você vai começar a engatinhar no inglês. Outros dizem que se você quiser ter um básico mesmo, você precisa ter entre 800 e 1.000 palavras retidas. Aí você tem o basicão, né? E eu digo para vocês, se você tiver 250 palavras mais usadas em inglês, você se vira muito bem em inglês e em qualquer lugar que você esteja que você possa usar o idioma inglês. 250. Então, veja, eu estou falando de uma mudança, de uma quebra de paradigma. Tem gente que vem falar para mim, Ludinha, mas eu não consigo aprender outro idioma. Não consegue porque você não tem método.
quebra é difícil, é complicado. Eu tive um problema, gente, na época que eu era adolescente, né? Eu tinha um professor de inglês muito alto, muito magro, e irlandês, ele era irlandês, e ele falava um português assim, meio embolado, não é? Quando falava com a gente. E ele dava aula para a gente. Ele pegava uma fileira e falava: você, comece lendo nessa página. Então, um parágrafo cada um. Então, o aluno tinha que ficar em pé, ler aquele parágrafo, sentava, aí o de trás continuava a leitura, outro parágrafo. Quando chegou na minha vez, eu fiquei em pé e comecei a ler. Esse professor falou: oh, Ludinha, cala a boca, fica quieta. O teu inglês é horroroso. Você nunca vai aprender a falar inglês. Gente, eu acreditei nisso até os meus 50 e tralalá. Como eu falava francês e o espanhol, não preciso de inglês. Aí minha filha foi morar nos Estados Unidos. Tive que enveredar para esse campo. Olha o que uma frase de um professor fez comigo. Me bloqueou a possibilidade de eu evoluir. Ao invés dele me ensinar uma nova técnica, um jeitão, não, você nunca vai falar. E olha, o inglês dele é um português horroroso. Então, às vezes, a gente tem algum bloqueio por alguma frase, por alguma observação, por um bullying, alguma besteira que aconteceu, e a gente está permitindo que aquilo continue impedindo a gente de ir à luta, de ir em frente. Então, gente, lembra que nós temos uma coisa chamada programação neurolinguística que merecem ser aprofundadas. Quem não está inscrito nos módulos de PNL, fala com a gente. Venha descobrir como é que você faz para tirar qualquer bloqueio para liberar o teu daqui para frente, entendeu? Jogar fora tudo aquilo que dá daqui para trás e que não interessa mais ficar aí dentro. Você tem um tesouro sem preço aí dentro, que você pode ter total controle. Então, ligação mnemônica. Eu vou conectar uma coisa na outra, sempre montando historinhas, montando brincadeiras, fazendo gozação. Vamos lá. Como é que eu faço para guardar, por exemplo, obras do Jorge Amado? Os livros, nome dos livros que o Jorge Amado escreveu. Por alguma razão eu preciso disso, tá? Então, olha lá, as obras do Jorge Amado: País do Carnaval, Suor, Dona Flor e seus dois maridos, Mar Morto, Cacau, Gabriela, Cravo e Canela, Capitães de Areia, Tenda dos Milagres, Teresa Batista e Tieta. Se eu pedisse para você escrever aí os livros que eu citei do Jorge Amado, você acha que você colocaria todos? E na ordem que eu falei? Não, né? Apesar de você já ter lido muitas obras dele e saber de todos os livros dele. Então, veja, quando a gente usa a ligação mnemônica, a gente começa a brincar com as palavras, com o nome. Então, o Jorge, vamos pensar no Jorge Amado. Vamos começar pelo nome dele. O Jorge é o quê? Amado. Amado por quem? Por todas as pessoas que habitam o país do carnaval, certo? E por falar em carnaval, quando a gente está no carnaval, muito suor é derramado. Muito suor
é derramado com certeza por todo mundo. E por falar em suor, quem estava derramando muito suor era a Dona Flor, que, de repente, ela no meio do carnaval, a Dona Flor, morrendo de medo que os dois maridos se encontrassem, não deu jeito. Um acabou encontrando o outro, eles saíram brigando, e naquela briga eles chegaram até o mar. E um parecia que estava morto. Está morto? Não, não está. Nossa, esse cara que está ali no mar, será que ele está morto? Não, não está, não. Dá cacau para ele. Aplica cacau na veia dele. Ele está precisando de energia. Deram cacau para ele. Injetaram o cacau na veia dele. E não adiantou. Aí alguém gritou: chama a Gabriela. A Gabriela trazia cravo, canela, trazia aquelas coisas todas, né, para fazer os chazinhos dela lá especiais. A Gabriela trouxe o cravo, canela, enfiou no nariz, na orelha dele e não adiantou. Ele ainda continuou caidaço lá. Aí os capitães de areia, que aquela molecada que fica no entorno do cais, fica sempre por ali, falou: ó, a gente já viu caso como esse, sabe o que vocês fazem? Pega esse cara, a gente sabe do que a gente está falando, a gente conhece o pedaço. Leva ele para a Tenda dos Milagres. Porque lá na Tenda dos Milagres tem a Dona Teresa. A Dona Teresa batiza todo mundo que vai lá na tenda dela com a tieta, a tietona que ela tem, tá? A tietona, tem duas tietonas. Ela põe a cara do fulano aqui bem no meio e dá uma tietada na cara dele. E ele acorda. Muito bem. Vamos lá. Obras do Jorge, que é amado. Amado por quem? País do Carnaval. Que, quando você está no Carnaval, muito suor é derramado. E quem é que estava derramando muito suor lá no meio do Carnaval? A Dona Flor, que não podia que os dois maridos vissem, né? Se ia dar confusão. E, no final das contas, o que aconteceu? Deu confusão. E eles foram brigando até chegar no mar. E lá no mar parecia que um estava morto. Está morto? Não. Dá o que para ele? Cacau. Injeta cacau na veia. Tentaram. Funcionou? Não. E o que eles fizeram, então? Chama a Gabriela. A Gabriela veio, botou cravo, canela, esfregou nele. E ainda não funcionou. E quem é que estava ali no pedaço? Os capitães de areia. Leva esse cara para onde? Para a Tenda dos Milagres. Quem tem lá na Tenda dos Milagres? A Dona Teresa Batista. Ela batiza todo mundo que vai lá com o quê? Com a tietona dela. Pau! Veja, é uma brincadeira? É. Só que, usando essa técnica, a minha filha mais velha tinha 14 para 15 anos, ela estava no segundo colegial, já era o último bimestre do segundo colegial, e era a última prova que eles iam fazer no ano, no quarto bimestre. E o professor falou: olha, amanhã nós vamos ter prova, e era de literatura brasileira. E o pessoal começou a fazer bagunça, começou a desrespeitar um bocadinho o professor e coisa e tal. O professor falou: olha, não ia cair autor e obra, ia cair só o conceito. Agora vai cair autor e obra. Se virem, é amanhã. Veja, 250 obras, 150 autores e 250 obras daquele período que eles estavam estudando.
de um dia para o outro, para memorizar tudo. E era de preenchimento. Conclusão, a Juliana chamou um amiguinho dela, estudaram os dois usando a técnica da ligação mnemônica, e eles conseguiram, numa tarde, memorizar os 150 autores e as 250 obras. E eu falei, Ju, você falou que fez o trabalho com o Ackley, né, que era o amigo dela, mas eu não vi o Ackley aqui. Ela falou, não, mãe, nós fizemos o exercício por 2 horas, mas ele não veio aqui, e você também não saiu de casa. Não, mãe, foi por telefone. Eles estudaram 150 e guardaram 150 obras, 150 autores e as 250 obras em 2 horas por telefone, um de um lado, outro do outro. Foi as únicas notas 10 da sala dela, porque todo mundo rodou. O professor fez de propósito que era para danar com o pessoal todo. Então, e foi muito curioso que eles fizeram isso, eles tinham 12, 13, 14 para 15 anos. Há uns tempinhos atrás, alguns aninhos atrás, tipo uns 4 anos atrás, nós estávamos numa festinha e estava esse amigo dela que acabou casando com a prima da minha filha, e nós estávamos todos conversando, e eles me disseram, o Ackley falou, Juquinha, ele chamou minha filha de Juquinha. Juquinha, você acredita que eu lembro de todos até hoje? Vejam, eles estão hoje com 47, 48 anos. E eles lembram daquilo que eles fizeram quando tinha 14 anos. Foi tão maluco o que eles fizeram e se lembram. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho normal. Neuroplasticidade do cérebro. Expanda. Expanda. Quanto mais você aguçar a tua percepção, melhor. Mas não se iluda, tá? Vocês se lembram do David Copperfield? Olha aí, escolhe uma das cartas. Escolhe uma das cartas. Ele vai fazer uma coisa fantástica agora. Escolha qualquer uma das cartas para você. Ok? Agora, eu apertei aqui o espaço. Olhe no fundo dos olhos dele. E somente pense sobre a sua carta. Pensa na carta que você escolheu, ok? E mais nada. E vamos ver se ele descobre qual era a sua carta? Olha lá. Olha as cartas. Ele levou a tua carta embora. Confira. É possível? É possível, gente. Mas tem uma sacanagem aí por trás. A gente acha que está vendo tudo, a gente tem que aguçar a percepção. Ele trocou todas as cartas, gente. É óbvio que a tua carta não vai estar lá. Só que se você foca só numa, é óbvio que não vai estar lá a tua carta. Amplie. Vamos brincar para você guardar, por exemplo, África Ocidental. Tá? É um pedacinho da África Ocidental, que tem esses países que estão aí separadinhos. Como é que eu fiz para o pessoal guardar todos os países da África Central? Brincando, ó, num toquezinho, sem nenhum sacrifício, brincando com a imaginação. Lembra que toda vez que você tem que ativar a sua imaginação, olha para o teu lado direito, tá? Lembra disso sempre. Se for de olho fechado, olha para o lado direito. Olha lá. Então, os países da África Ocidental. Benin, Burkina, Costa do Marfim, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. São os países da África Ocidental. Então, veja,
Vamos brincar com estas palavras, com alguma coisa que nós conhecemos. Benim, lembro, Bené, São Benedito, da África, vulgo Benim, São Benedito, que estava peladão e só de Burkina a gente transformou em Butina. Estava só de Butina. Imagine aí, na sua cabecinha, Benim, São Benedito, só de Butina, peladão, só de Butina, Burkina. Ele tinha no ombro um grande dente de elefante, então ele tinha nas costas um grande marfim, né? Bem grandão, e ele carregando aquele marfim bem grandão. E lá na ponta, Costa do Marfim, e lá na ponta daquele marfim tinha um gambá. O nome do país é Gâmbia. Um gambá. E que fedia muito. O bichinho fedido. Ninguém aguentava. Então, o que fizeram? Botaram um monte de guiné. Guiné cheirosinha, né? Então, um monte de guiné em cima do gambá, porque estava terrível. País, Guiné. Aí alguém falou, não adiantou. Então, eles botaram Guiné e ainda jogaram sal por cima. Guiné-Bissau. Mas, mesmo assim, o cheiro liberava. Aí chegou alguém e falou, quer saber? Vamos dar um banho de Níger, aquela cerveja preta, vamos dar um banho de Níger nele, vamos ver se espanta esse cheiro. E mesmo assim não adiantou. E quem estava ali, presente, sentindo tudo isso era o Sena e a Gal. O Sena e a Gal, Senegal. Que falaram, olha, não dá para aguentar este cheiro. Então, eles subiram a Serra Leoa, no lombo de uma leoa. Subiram a serra no lombo de uma leoa. E lá em cima, eles se esconderam atrás de um toco. O nome do país é Togo. Togo. Se eu pedir para vocês falarem para mim os países da África Ocidental, sem você olhar no mapa, tá? Vamos lá, vem comigo. África Ocidental. Olha, osso e um dentão, né? Osso e dentão dos elefantes. África Ocidental. Estava lá na África Ocidental quem? São Benedito. Como é o nome do país? Benim. Ele estava lá peladão, só de Butina. Nome do país? Burkina. E ele levava nas costas o quê? Um imenso marfim. Nome do país? Costa do Marfim. E lá na ponta tinha pendurado o quê? Um gambá. Nome do país? Gâmbia. E fedia. Aquilo estava muito ruim. Então, alguém jogou Guiné. Outro chegou e falou, só Guiné não basta. Jogou Guiné com bastante sal. Como é que é o nome do país? Guiné-Bissau. E mesmo assim o cheiro liberava. Não adiantou, liberava. Então alguém falou, dá um banho de Níger. Nigéria é o nome do país. Nigéria. E quem é que estava por ali que falou, não dá para aguentar isso, não? Duas pessoas famosíssimas nossas, Sena e a Gal. E eles subiram a serra no lombo de uma leoa. E lá eles se esconderam atrás de onde? Um toco. Nome do país? Togo. Aí, gente, quanto tempo nós demoramos para você memorizar essa sequência? Visualizou, falou, escreveu, é seu.
visualizou, criou, brincou, impactou, é seu. Ok? Amanhã, quando você levantar, aliás, uma recomendação, antes de você ir dormir, se você vai tomar seu banho, repete as obras do Jorge Amado enquanto você toma o seu banho, e depois, enquanto você escova os seus dentes, você repete os países da África Ocidental, só para ver se está aí dentro. Confere, gente. Confere que vai dar certo. Cirque du Soleil vive disso no mundo inteiro há muitos e muitos anos, porque é criação pura o tempo todo. Você tem hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Explore. Você consegue, eu tenho certeza. E se por um acaso você tiver alguma coisa para memorizar e que você não está sabendo como aplicar essa técnica, manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, tá? Que eu vou ter o imenso prazer de conversar com você e a gente bolar junto algumas coisas que a gente nem tinha pensado. Eu, por exemplo, quando fui dar o curso para o pessoal dos Correios de lá de Vitória, Espírito Santo, e eles me disseram, Lurdinha, a gente aplicou a fixação mnemônica e a ligação mnemônica para guardar o CEP e o nome de 3.600 ruas. E ainda tinha que guardar o número do livro que estava registrado. Sei lá, eu nunca tinha pensado nisso, mas está aí um desafio. Se você tiver alguma coisa que você não esteja conseguindo aplicar a técnica, me avisa. Me avisa que a gente vai botar uma solução e vamos criar juntos. Ok? Gente, uma belíssima noite para vocês. Que bom que vocês estiveram aqui com a gente hoje. Use e abuse. Está tudo aí dentro, tá? Os recursos são seus.